Fala galera, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para vocês, junto com meu amigo Patrick Schwartz. Ele que vocês viram muito aqui acelerando no Brasileiro de Turismo, viram ele acelerando também na Porsche, falou aqui com a gente. E aí, Patricão, bom te ver, cara. Prazer, Pedrão. Prazerzaço. Tudo bom? Já? E aí, prazer. Vamos dar spoiler aqui, tem muita novidade aí para 2019 que ele vai contar hoje aqui pra gente. Com exclusividade para o portal High Speed. Isso é bem legal. E para começar, quem é Patrick Schwartz? Bem, eu sou um cara que vim de uma família de classe média. Eu costumo dividir as pessoas naquelas que têm que trabalhar para pagar a faculdade, aquelas que têm bolsa para estudar ou aquelas que recebem a faculdade de presente do pai. O meu pai foi um cara que teve que trabalhar muito para fazer a faculdade. Eu admiro muito ele por isso. Eu já sou um privilegiado. Meu pai pagou a minha faculdade. Então, as pessoas elas se enquadram nesses dois tipos para mim. Então, eu confesso que eu fui um privilegiado. Meu pai veio de uma família baixa, uma classe baixa, que teve que trabalhar o caminho dele para chegar onde chegou, e eu fui muito privilegiado. Nasci em berço de ouro. Meu pai tem valores muito fortes religiosos, com quem eu pude aprender e me espelhar, valores de trabalho também que fizeram ele chegar onde ele chegou, e os valores de família que eu tive da minha mãe. Então, eu sou Patrick Brian Schwartz, 38 anos, prestes a completar agora 38 anos, em 4 de maio de 1981, que é meu aniversário, e hoje, dia 11, então estamos um pouquinho menos de um mês. O meu foi há quase um mês atrás também, 38. Tá vendo, parabéns, galera? Não dá pra falar que um monte de gente fala na Porsche que a gente era irmão. Vieram perguntar algumas vezes: é teu irmão? É teu irmão? Não, é meu amigo de muito tempo. Se bem que a gente compartilha, o seu pai é quase um pai pra mim. Quase um pai. E a gente tem a mesma idade, os dois é de 81, então a gente tem uma paixão muito próxima pelo cheiro da gasolina, né? Então, é verdade. Isso nos junta. E já pulando para uma segunda pergunta, e essa paixão pela velocidade, quem colocou essa sementinha na tua vida? Bem, como eu falei, eu vim de uma família de classe média. Meu pai nunca me apoiou, até porque ele nunca gostou muito de automobilismo. O negócio dele era asa delta. Ele foi o primeiro asadeltista no Brasil, ao lado do PP, caiu, bateu no 6º andar de um prédio. Tem muitas histórias, tem mais 1 hora de história aí para falar do velho. A paixão dele sempre foi o ar. E então ele nunca me apoiou muito. Então eu tinha que ir de ônibus, andar de kart, o que na verdade me deu muito, me ajudou a construir caráter. Eu tinha um jogo de pneu que eu tinha que usar quase um mês de treino, tinha um chassi só, um capacete que eu mesmo tive que pintar, algo que depois até, eu acho que tem lá no portal High Speed, eu acho que mais coisa falando a respeito disso, algo que me incitou depois de quando eu cheguei na Porsche e realizei meu sonho, eu mesmo pintei meus capacetes, mantive a tradição, depois de deixar a sala e a garagem da casa da minha mãe toda colorida de vermelho fluorescente, eu mantive essa tradição e pintei, porque eu tinha certeza que quando eu chegasse na Porsche eu ia querer ter alguma coisa de que eu trouxesse lá da época do kart. Então essa foi uma tradição que eu mantive. A paixão sempre esteve lá. Lógico que eu sempre tive total e plena noção das minhas limitações, como eu te disse já, financeira. Tinha também as minhas limitações de talento, das quais eu sempre soube que eu não era, dentre os meus amigos, o Lucas de Grassi, o Nelson Piquet, o Kodair, e outros tantos, Bertuccelli, eu tinha certeza que meu talento não se comparava ao deles. Então, eu tinha a noção da minha limitação financeira. 2, noção dos meus limites de talento. E 3, noção dos meus limites físicos, porque eu tenho
eu com 16 anos já tenho a altura que eu tenho, 1,96 m. Então, meio que errou o esporte. Total. O kart era um kart limousine, que a ZF cerrou o bico e aumentou, parecia um dragster, com aquelas coisas enormes, aquela frente enorme para ir minha perna. O kart todo mundo chamava de dragster, de limousine. Então eu sempre tive noção das minhas limitações. Então, por conta da plena consciência dessas limitações, meu sonho sempre foi, nunca foi a Fórmula 1, meu sonho sempre foi a Porsche. Então, uma das coisas que sempre me motivou foi ver as pessoas que eu muito admirava no campo dos negócios na Porsche. Então, meu sonho sempre foi, nunca foi chegar na Fórmula 1, meu sonho foi chegar na Porsche. E uma vez que esse sonho foi realizado, agora no ano passado... Os sonhos mudam, né? Em 2018 os sonhos mudam, vou falar um pouco mais a respeito disso daqui a pouco. Mas o sonho realizado é aquela velha história. O Armstrong, né, tinha o sonho de chegar à Lua. E chegou. E depois não voltou, não precisou voltar. Uma vez que ele realizou o sonho, está realizado. Chegou à Lua, exatamente como você falou, qual que é o próximo sonho? Então, eu tenho que confessar que acho que como qualquer sonho que você realiza, ele nunca é exatamente da forma como você imaginou. Isso daí, eu acho que, talvez, eu não sei se o Denner trabalha mal isso, essa questão de mexer com sonho, mas assim, foi comigo mesmo. Quando eu cheguei lá, aquilo não era exatamente o que eu havia esperado. E eu sei que outras pessoas compartilham desse sentimento comigo. Então, como o Armstrong, da mesma forma, quando ele realizou o sonho, e eu não sei se quando ele chegou na Lua ele ficou frustrado, como eu fiquei quando eu cheguei na Porsche, ele não precisou voltar. Não só ele, como todos os outros 11 homens que pisaram na Lua, nenhum pisou 2 vezes, todos foram uma só vez. Até porque, aí um parênteses, até porque a chance quando você vai 2 vezes, ela não multiplica em progressão aritmética, ela multiplica em progressão geométrica. Então a chance de você ter um acidente com uma pessoa que vai uma vez, a chance de ir com 2 não é vezes 2, porque você não aumenta as vezes, você multiplica a probabilidade, por isso que ela aumenta em progressão geométrica. Então a NASA fazia isso até por um recurso técnico para não envolver a vida da pessoa. Então mais uma vez, como eu tive fiquei em segundo no campeonato de endurance, terceiro no de endurance, segundo no sprint, não bati o carro, não dei R$1 pro Denner por conta de acidente. Isso daí ele reclama um pouco. Acho que foi por isso que ele não foi muito bem recebido. Então, eu não tive nenhum problema, eu falei, então tá bom, vamos se aposentar, tá bom, vamos fazer um sabático e eventualmente uma hora ou outra a gente volta. Mas tem novidades. É legal. Mas falando nisso, a gente falou agora da Porsche, mas você não começou na Porsche, no automobilismo em si, acho que se eu não me engano, você começou na Sprint Race como primeira opção que você teve de carros de corrida mesmo, não kart, lógico. De lá para cá... Na verdade, Stock Junior. Stock Junior. Stock Junior, isso. De Stock Junior veio Sprint, isso. Esse foi teu caminho, né? Na verdade, a história é engraçada, porque eu acho que sou o único piloto no mundo... Eu vou até falar uma coisinha aqui. Alguns anos atrás, esse menino falou assim, eu vou montar uma equipe para 24 horas de Le Mans e eu vou trazer Pipo Dirani para andar. Eu falei, puta que Pipo Dirani que é o sócio do Gui, né? Os dois são idênticos. Os dois são idênticos. Quando eu vejo um, eu lembro do outro. Quando eu vejo outro, eu lembro do outro. Os dois são idênticos, pô. Isso foi ainda numa 6 horas de São Paulo que você estava com o Pipo. Se quiser, eu posso falar. Eu ainda brinquei com o Pipo. Eu falei, mas Pipo, você gosta de sprint. Ele falou, você ainda não me conhece direito. E eu já conheci o Pipo há 10 anos ou mais. E hoje o Pipo é um dos maiores pilotos de endurance do mundo. Sim. Pipo, um abraço para você. Isso tem culpa sua, não tem não? Eu admiro muito o Pipo. O Pipo é um grande amigo, é um cara que eu respeito demais. Dentro do automobilismo, graças a Deus, fiz muitos amigos, mas o Pipo é um amigo que não veio do automobilismo, veio de antes. Quando a gente ainda sonhava, ele pensava no que ia fazer e eu nem pensava. E aí, ligando com o que você me falou da minha história dentro do automobilismo, eu sou um dos poucos caras privilegiados que eu estreiei no automobilismo, graças ao pai do Pipo, né, o falecido Walter, ao qual eu tenho muita gratidão, numa Ferrari.
Então imagina um cara que começa a correr, ele começa de Ferrari, Ferrari 458, ao lado do Valtão e do irmão do Pipo, o Rafa, que também é um puta abraço para você, Rafa. Hoje o Rafa é um homem de negócio, eu falo, não, eu tô na empresa. Então eu comecei, na verdade, no Fara, em 2015, eu já tinha feito a única coisa que eu tinha feito antes tinha sido o Stock Júnior. E o curso lá com meu pai, o curso com seu pai, exatamente, ao qual eu sou muito grato também. E comecei estreando na Ferrari, imagina, em Miami, Homestead, no Fara. De lá eu fiz o Marcas, defendendo no primeiro ano a Toyota, ao lado do ex-piloto de Fórmula 1, que vocês conhecem bem, que é o Luiz Razia, que também tem um abraço, Razia, para você, que também tem um programa muito, muito bacana na Rede Globo. Não sei nem se eu posso falar Rede Globo aqui. Pode. Aqui pode tudo. Então, ao lado do Razia. No segundo ano, eu peguei um carro só para mim, que era o carro da Renault. Foi um ano maravilhoso, tive ótimas experiências. Pessoas... Esse ano que você dividiu com o Thiago já? Não, já dividia. No primeiro ano era eu e o Razia dividindo um carro e no outro carro o Thiago. Tá. No outro ano tiramos o Razia e ficou só eu e o Thiago na equipe, sem dividir carro com ninguém. Foi meu primeiro pódio, enfim, muitas histórias boas. Abraço também, inclusive, posso mandar um abraço pro Eros, abraço pro Thales, que me ajudaram a realizar esse sonho. São pessoas que são muito ativas nesse meu sonho, tiveram um papel fundamental, aos quais eu sou muito grato a ambos. E aí depois, o ano passado, como eu te falei, eu realizei meu sonho e fui para Porsche. E agora eu não sei se é uma outra pergunta, eu só espero para falar do que vem pela frente. Mas já vamos falar o que vem. O que podemos esperar agora de 2019, que você deixou a Porsche em 2018 com bons resultados, né? Uhum. E a gente sabe que nunca a gente quer dar um passo para trás, normalmente a gente quer voar mais longe. E aí, vai voar mais longe? Então, temos aí algumas novidades no ar. Eu fui convidado pelo João Adib para presidir o Instituto CIMED. Legal. Isso daí foi um convite muito inusitado. O João é um cara que eu admiro muito e que tem ao qual eu tenho um carinho e um respeito, uma admiração enorme. Conheço o João há mais de 15 anos, quando ele corria de Lamborghini com o patrocínio da farmácia do Walmart. Depois foi para a GT40, corria na Maserati ao lado de outros grandes amigos e pessoas que eu admiro muito. Então, o Ricardo Strauss, um abraço para você, Ricardo. Então, aquela turma da Maserati era muito bacana. Então, o João é um cara que eu, além de admirar muito dentro das pistas e fora das pistas, até pelo apoio que ele dá ao automobilismo, ele me convidou para ser o presidente do Instituto CIMED, o qual eu aceitei sem nem pensar muito. E daí aconteceram uma série de outras coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, como eu estava falando, o João é um cara que não tem como admirar a pessoa. O reflexo do empresário é sempre um reflexo do que ele é como pessoa. E o João, como pessoa, é um ser humano maravilhoso. Então, como empresário, não podia ser nada abaixo disso. Então, o que o João faz pelo automobilismo, poucas pessoas fazem. Então, logo depois que ele me convidou para ser o presidente do Instituto CIMED, veio também um convite, por conta dos meus resultados dentro da pista, do automobilismo na Porsche, principalmente, para ir correr fora. E ele me deu o privilégio de realmente me transformar num piloto profissional, porque são pouquíssimos pilotos no Brasil que recebem para correr. A maioria paga. Alguns empatem, outros vivem até, ainda brincam assim, mas tem gente que vive, mas não é profissional, mas aí é diferente. A gente tem alguns pilotos como o próprio Alan Kodair, que eu brinco com todo mundo. O Alan, ele não é funcionário de ninguém. O Alan, ele consegue o patrocínio dele, sobra um dinheirinho para ele. Ele se mantém. E ele se mantém. Agora, o meu caso é caso de pouquíssimos no Brasil e eu me sinto muito privilegiado. O João consegue fazer as pessoas se sentirem privilegiadas. Ele me fez me sentir muito privilegiado. Então, hoje eu sou um piloto profissional que recebo para correr. Algo que pouquíssimos pilotos no Brasil
podem falar, conseguem. Então, a gente tem um desafio aí pela frente, que são as etapas de endurance do GT Open. Tem muita coisa acontecendo ainda, a gente vai correr de Mercedes, GT4. O tal de Kaká Bueno, pode ser que ele sente aí também. O Kaká é um outro cara, abraço. Kaká é um outro cara que eu admiro demais. Sempre acompanhei o Kaká. Conheço o Kaká há muito tempo, desde pequenininho. Conheço ele muito mais do que o irmão dele, do que o Popó. O Popó conheço pouco, não tenho muito relacionamento. Eu tenho mais com o Popó do que com o Kaká. Mas admiro muito também o Popó. A minha amizade com o Popó é muito por conta do Felipe, que a gente compartilha a amizade do Felipe. Mas o Kaká é um cara que eu admiro muito também, assim como o João, dentro e fora das pistas, é um ser humano fantástico. E a gente está colocando de pé essa equipe no GT Open. Então tem muita coisa bacana que vai surgir. A gente vai correr com a Mercedes GT4. Tem muitos brasileiros já que estão fazendo esse caminho de migratório. Tanto é que eu até ia brincar agora. A gente vai ter uma disputa entre as farmacêuticas brasileiras lá. Não, além das farmacêuticas, o Ran vai correr de McLaren. O Ran não sei se vai fazer todo o campeonato, eu não sei se vai fazer as endurances também, eu não sei. Mas a gente tem hoje o Márcio Basso, o JP Mauro, o Rodolfo Toni, abraço para o Rodolfo, abraço para o JP, abraço para o Bação, abraço para o Fortes, abraço para o Gui Reichel. Tem muito brasileiro indo para lá. Então, eu acho que isso também é muito reflexo dessa frustração que eu falei lá no começo. Porque muita gente chega lá para correr no Denner achando que está realizando um sonho. E eu acho que a coisa fica meio mecânica, não é uma coisa emocional, não existe muito o envolvimento emocional. A entrega da Porsche não é a entrega de um sonho, é a entrega de um negócio que você pagou e você chegou lá, sentou e correu. Então eu acho que quando as pessoas vão para a Europa, elas buscam talvez o complemento desse sonho de se tornar piloto. Eu acho que o que você está querendo dizer para eles entenderem, na Porsche falta um pouco do reconhecimento ao piloto. Que é o que o João me dá. Quando você pega, vou fazer um paralelo aqui, quando todos aqui conhecem a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow. No topo da pirâmide você tem o transcendentalismo, né? Transcender. E na base da pirâmide, muitas pessoas falam, é o que? Água, comida, né? Mas tem uma outra coisa que é o reconhecimento, que é fundamental. Então o reconhecimento está na base da pirâmide. Então ser reconhecido é fundamental para o ser humano. E o João tem esse perfil, ele reconhece profissionais maravilhosos que ele sabe contratar muito bem e dentro e fora da pista, como eu te falei, uma coisa é reflexo da outra, como piloto. Porque hoje que eu falo, é um dos CEOs mais novos no Brasil a comandar uma empresa. Ele é o mais novo. Não é entre os mais novos, ele é o mais novo hoje. Comandando uma empresa de mais de 1 bi, ele é o mais novo e de uma competência fantástica. Então você vê que o que ele fez com a equipe se mede. 2 campeonatos, enfim, ele sabe reconhecer, é isso que eu falo, ele sabe reconhecer talentos dentro e fora das pistas. Então foi por isso que ele me convidou para ser presidente, inclusive, do Instituto CIMED. Ele viu um talento em mim. Então o reconhecimento é algo fundamental. E eu acho que na Porsche falta, fazendo um paralelo, na Porsche falta talvez um pouco disso. Falta reconhecer que as pessoas, quando chegam lá, estão realizando um sonho. Então esses pilotos que eu te falei, todos aí que eu já agradeci, quem eu deixei de fora me desculpe, mas eles acho que vão para a Europa em busca disso. Eles vão para a Europa em busca de ver que na Europa existe um reconhecimento. E lá realmente você preenche um sonho. Aqui você corre o campeonato da Porsche, 90% das etapas são em Interlagos. Lá você corre em Paul Ricard, lá você corre em Estoril, lá você corre em Nürburgring. Então existe uma razão pelos pilotos estarem migrando. Então eu fico muito satisfeito em estar dando esse passo por conta de uma pessoa que acreditou em mim, não só dentro, mas fora das pistas, que é o João Adib. Então sou muito grato a ele. E você também, Adibinho, obrigado. Só tenho que agradecer ao Adib, ainda falo isso, porque ele há mais de 10 anos ele é um dos empresários que investem forte no automobilismo. Até no ano passado a gente tinha 3 campeões da Stock Car dentro da equipe dele da Stock Car, que hoje teve uma troca. Então você vê que ele faz um trabalho e só com fera. E é isso que eu falei, ele consegue construir equipes de uma forma que ninguém conhece, ninguém consegue. O João tem esse terceiro olho para talento.
E foi posto isso que, vou repetir, que ele me convidou para presidir o Instituto CIMED e foi vendo esse talento que ele me convidou para correr lá na equipe que ele está formando junto com o Kaká de Mercedes, que vai correr lá na Europa no GT Open. Então eu fico muito grato. Como que eu posso agradecer se não através dessa entrevista? Lógico, tem que agradecer. Eu fico mesmo. Grato de vocês terem vindo aqui cobrir. E outra, ainda viu você, porque eu fiquei sabendo que esse daqui me manda uma foto dele lá brincando lá na Stock Car, tava com as portas abertas lá, eu vi lá, que foi muito legal. Aquele dia foi o dia que a gente assinou o contrato. Legal. Aquele dia a gente assinou o contrato, tem muita coisa ainda para definir, então eu tô me dividindo entre a presidência do Instituto CIMED e o piloto, que eu tenho que fazer esse meio de campo, então tem bastante coisa acontecendo. Então eu estou bem sobrecarregado de trabalho, não só dentro, mas agora também fora das pistas. E entrando nesse assunto, já que agora você mexe com remédios, mexe com essa parte, eu fiquei sabendo que você tem aí uma coisa nova aparecendo, que é sobre farmácias, também sobre investimento. O que seria isso? Não, antes de falar da Pharma Invest, obrigado Vou até lembrar, né? Por trazer a Pharma Invest à tona. Antes de falar da Pharma Invest, eu vou completar a questão de 2019. Também, em 2019, uma das razões também pela qual eu não quis fazer o campeonato inteiro é porque eu tenho um compromisso. No final de outubro, saindo do Boat Show de Fort Lauderdale até o comecinho de janeiro, no Boat Show do Rio de Janeiro, do Boat Show de Fort Lauderdale até o Boat Show do Rio de Janeiro, eu vou fazer uma travessia de jet ski. Saindo de Fort Lauderdale, já estamos oficialmente no cronograma do Fort Lauderdale Boat Show. Vamos sair do Boat Show e vamos costeando até chegar no Brasil. São mais de 2 meses de viagem em cima de um jet ski. A gente ia fazer... 2 meses se não tiver muito problema, porque ele passa ali pela parte da América Central ali, que tem bastante... Pirata, você tem a parte de temperaturas que mudam bastante. Uma das coisas que todo mundo fala e que fala de forma errônea é a questão das correntes. A gente vai contra a corrente ascendente, mas o jet ski ele anda a nem 20 centímetros abaixo 15 centímetros abaixo do mar. Então a gente não sofre nenhuma influência de corrente do mar, a gente sofre influência da corrente de vento. Essa é a única coisa que a gente tem diferente, porque um dos meus sonhos, que eu batalho há alguns anos, a gente está desenvolvendo isso, eu queria fazer num carro popular, São Paulo a Indianápolis, e aí voltaria de avião. Mas mostrar que hoje temos carros que chegam até Indianápolis e conseguiriam viver as 500 milhas, que eu acho que seria bem legal. Demais, essa história é boa, gostei. Isso é legal, porque a gente vê muita gente, mas não tem uma filmagem, não tem um documentário mostrando uma história. Não, mas até como eu te falei, a minha família, meu pai foi um dos primeiros asadeutistas do Brasil, ao lado do PP, e o meu tio, ele tem uma história muito louca. Meu tio, que depois foi até senador nos Estados Unidos, a minha família, o meu pai ele é descendente de americanos e minha mãe é descendente de italianos. O meu pai ele tem mais 3 irmãos. Um dos irmãos foi a pé daqui até os Estados Unidos. Demorou 1 ano. Aí ele chegou lá, não foi sozinho, ele foi ele e um amigo. Ele tem passaporte americano, ele foi lá e entrou nos Estados Unidos, trabalhou. O amigo, depois de 1 ano, o passaporte não era nem o visto, o passaporte tinha vencido, teve que voltar. Meu tio trabalhou lá, ficou trabalhando, se não me engano, acho que 2 anos ou 3 anos, voltou para o Brasil, pegou o amigo e fez a viagem de novo. Aí depois, a primeira foi em 1 ano, a segunda foi ele me falou outro dia, acho que foram 6 ou 7 meses, ou 5 meses, enfim, mas ele já sabia os caminhos e ele foi, então, o sangue nômade corre na família, corre no sangue dos Shoats. Isso é bem legal. Então, essa minha viagem, de uma certa forma, ela é um sonho antigo do meu pai. Meu pai, uma vez a gente estava viajando e ele olhou assim para mim e falou: pô, Patrick, será que a gente conseguiria ir de jet ski para Miami, para o Brasil? Aí aquela ideia ficou, eu comecei a trabalhar a ideia e agora estamos colocando de pé a ideia com pessoas que são fantásticas. O Amir Klink, obrigado, Amir, por todo o apoio aí, o João Cairalha, obrigado, o Janu, o próprio Breno, pessoas que são, o Deninho Casarini, então são pessoas que são nota 1000 e que estão ajudando a realizar esse sonho. O João Cairalha é campeão mundial, pouca gente sabe, mas o Brasil tem um campeão mundial de jet ski.
Você falou até do PP, muita gente fala assim, o primeiro campeão mundial de surf foi o Medina. Não foi o PP. Foi o PP, exatamente. O PP é o primeiro. Não é o mesmo campeonato, mas já é o mundial. Exatamente. Tanto é que ele lá... Aí a gente vai entrar em contradição de falar de mundial, vai ter que falar de Palmeiras. Aí é outra entrevista. Mas é isso. Então agora explica um pouco pra gente o que vai ser, o que é a Farm Invest, né? A Farm Invest é fruto da minha experiência profissional que eu adquiri ao longo de 5 anos. Na verdade, formalmente 5, mas 7 anos de trabalho ao lado do Edgar Guevara, que depois agora virou um diretor de marketing do grupo Hypera, não é mais Hipermarcas, mas ele lá atrás ele era sócio do meu pai na agência Big Man, e o meu pai tinha conta da Riachuelo e o Woody tinha conta da Hipermarcas, cada um com a sua conta. Eu, como não sou muito fã de nepotismo, combinei com meu pai que eu não iria trabalhar com ele, porque eu sabia que eu ia brigar. Então eu deixei ele lá com a Riachuelo e eu fui trabalhar com o Woody, que é como um tio. Às vezes quando eu falo, mas ele é como um tio, é mais tio do que esses outros tios que eu falei que foram para os Estados Unidos a pé. O Woody é um tio mesmo, eu tenho muito carinho e admiração, Woody. Um abraço para você. Então trabalhei ao lado dele e depois de alguns anos eu percebi o que o João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, dono da Hipermarcas, né, que todo mundo conhece como Júnior, o que o Júnior fazia. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer o Júnior rico, que eu ia fazer eu mesmo, com o meu dinheiro. Comecei com um pequeno negócio, uma pequena participação num laboratório lá em Curitiba. Só para dizer, mas não é a Betina, tá? Não é. Comecei com uma pequena participação num pequeno laboratório em Curitiba. Fernando, você é parte disso tudo, do Fernando Nunes, da Nunes Pharma, e as coisas começaram a crescer. Então, a Farm Invest é isso, a participação em pequenas empresas, num modelo de private equity, né, ou venture capital. Eu sou um fundo fechado, não sou um fundo aberto, então não pego o dinheiro dos outros, é meu dinheiro, meu risco. Eventualmente uma hora eu vou abrir, o Ivo, abraço Ivo, o Ivo tinha me feito um convite para abrir, mas quando ele me fez esse convite, ele me colocou para fazer um roadshow na Avenida Faria Lima, e eu vi que quando no período que eu fiquei fazendo aquele roadshow, eu abandonei os negócios e os negócios começaram a embarrigar. E aí eu falei para ele, Ivo, meu negócio não é financeiro, meu negócio é farma. Eu sou um cara que conheço, por conta desse meu período na Hipermarcas, conheço bem os 215 laboratórios do Brasil. O Brasil tem 215 laboratórios. Conheço cada centavo dos 70 bilhões de reais que o setor fatura, dos 6 mil produtos que eles vendem, as 15 mil apresentações, os 1.500 princípios ativos, os 4,4 bilhões de caixinhas. Então, esse é meu mundo. E aí eu venho fazendo isso nos últimos 5 anos com essas pequenas participações. Não tenho como competir com a envergadura de outros fundos como o DNA, que é o fundo do Edson, do falecido Edson Godoy Bueno, que fundou a Mil, ao lado do Jorge Rocha. Jorge, Rodrigo, Vinícius, abraço para vocês. Então, é isso que eu venho fazendo nos últimos 5 anos, essa aquisição, que eu não quero entrar nos aspectos técnicos, mas eu não viso estratégia de saída. Sim, meu negócio é patrimonial, é perspectiva de longo prazo. A minha entrada nas empresas eu sempre olho com uma perspectiva patrimonial. E muita gente fala, mas você trabalhava na Hipermarcas, você conhecia todo o pipeline de aquisição dos caras, você não pegou isso e trouxe para a Farm Invest? Não, nunca, não tenho a envergadura da Hipermarcas. Que hoje é muito grande a IP, muito grande. Hoje ela tem... menor que a CIMED. Sim, mas é que o problema é que ela tem ações em muitas empresas. Eu acho que hoje ela é uma das que mais tem ação em empresa, tirando a Unilever. O market cap, realmente, você tem razão, o market cap da Hypera é altíssimo, mas assim, você vê a CIMED, que é uma empresa fechada, uma empresa saudável, 0 dívidas, é uma empresa que a hora que eventualmente se abrir capital vai dar muito trabalho para o grupo Hypera.
porque são diferentes gestões. O Júnior tem uma mentalidade muito de fusão e aquisição. E ele vai comprando coisa. Eu participei muito ativamente disso, participei ativamente da aquisição da Neoquímica. Aliás, o Alexandre Baldi, um abraço. A marca principal dele, como que ele conseguiu de volta? Ele tem várias, ele não tem marca principal. Por exemplo, que eu estava te falando, Ola, eu participei ativamente da aquisição da Ola na época. Denis, um abraço para você, para toda a sua família. O Zé, um abraço para você. Então, a Ola, quando ela foi comprada, o Júnior ele comprou a Ola, comprou a Jontex, comprou tudo. Ele não quis nem saber, entendeu? A consolidação dele é um rolo compressor. É diferente da gestão do João. O gestão faz uma gestão muito lean, muito marketing oriented. O João não gasta R$1 em mídia. Todo o dinheiro que ele gasta é para esporte. A mídia que o João tem é algo que o que a gente chama de mídia recorrente. Recorrente não, mídia secundária, é a mídia como resultado, né? Então, a mídia que ele tem por consequência de patrocinar o esporte. Né? Então isso daí faz uma diferença enorme, porque ele patrocinando os eventos, ele tem lá 2 horas de transmissão, ao vivo na Globo, com a transmissão das placas, ou na Stock Car com o carro. Então é diferente de entrar um break comercial, né, e aparecer lá a marca, que a pessoa muda de canal. A marca dele está lá estampada durante as 2 horas de transmissão. É uma outra. O cara é obrigado a ver. É obrigado a ver. Agora, o investimento em publicidade, como o Júnior fez e eu ajudei ele há muito tempo a fazer, é o tipo do marketing que, para as empresas farmacêuticas voltadas para varejo, é o que gera o que a gente chama da pedida. É o cara entrar na farmácia e pedir, seja lá Maracugina, Dorflex, etc. É o básico. Ele gera a pedida. Então, são estratégias diferentes, são mentalidades diferentes, são perfis totalmente diferentes. Então, é bom conhecer os dois. E é bom agora, muito melhor estar agora junto com o João aí no Instituto CIMED, que vai vai revolucionar o mercado. Isso é uma coisa que eu até vou te perguntar. Eu vejo o Instituto CIMED, Instituto Eurofarma, todos eles montaram o seu... O Instituto cuida do que dentro de uma empresa como essa? O Instituto é como se fosse uma ONG. É um instituto sem fins lucrativos. Todo o lucro ele é revertido para operação, para gestão, para educação, ou para gestão do próprio instituto. Então, a gente não tem lucro. É um zero-sum equation. Então, a gente tem várias frentes. A frente institucional, a frente de esporte, a frente educacional, a frente cultural. E todas essas frentes, elas têm pessoas por trás. Então, eu fico acima dessas pessoas. Então, a gestão de pessoas dentro do Instituto é fundamental, porque cada uma dessas pessoas conhece muito melhor do que eu os seus respectivos setores. Eu tenho um perfil muito parecido com o do João. Meu negócio é a gestão de pessoas. Então, agora no esporte, então, a gente vê que a CIMED tem um apoio. Eu estava te falando das indústrias farmacêuticas. Dentro das indústrias farmacêuticas, se você pegar essas 215 indústrias, só fazendo um paralelo, você tem 85% desses 70 bi do setor na mão de 50 indústrias. As outras 150 compartilham os 15 bi que restam. Ou seja, cada uma não dá 0,1% do setor. E os outros 85% ficam na mão dessas 50 laboratórios. Então, hoje, o Instituto CIMED ele é um reflexo disso. Você tem 85% dos recursos dentro de esporte e os outros 15% dividido entre os outros setores. A gente vai mudar isso. A gente tem uma enxurrada de bons projetos culturais, de bons projetos educacionais. A gente tem parcerias aí que algumas coisas eu posso falar, outras coisas eu não posso falar, mas tem uma série de parcerias que estão surgindo aí no horizonte. Mas uma coisa eu garanto, que a gente vai revolucionar o mercado. As coisas vão mudar muito. Tudo dentro do perfil CIMED, #atitude. Uma coisa que eu não sei, posso até estar errado, eu nunca vi a CIMED patrocinando um filme, que já deve ter, mas eu não devo ter visto. Com essa mudança nova, dessa nova política no Brasil de reduzir
do teto de 60 milhões para 1 milhão, você acha que isso vai ajudar a CIMED, até ajudar mais empreendedores a realizarem filmes? Sim. Ou, porque você mesmo diz, muita gente fala, no Brasil não tem investimento na ciência. A CIMED está aí para provar, com a parte desse dinheiro é reinvestida em educação e ciência. Muito boa pergunta, obrigado até por ter levantado esse aspecto. A gente hoje vai fazer um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento. A gente já tem um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento, mas a gente vai aumentar ainda esse investimento. Hoje o Brasil gira, principalmente as indústrias farmacêuticas, gira em torno da Lei 9.787, que é a famosa Lei dos Genéricos de 1999, de autoria do Serra. Então, o Brasil gira muito em torno dessa lei, ou seja, as empresas esperam a quebra da patente, e aí elas vão lá e fazem o genérico. Muita coisa está mudando. Uma dessas empresas que a Farminvest investiu, um dos meus sócios, através da Farminvest, ele conseguiu fazer com que o passivo de aprovação dentro da Anvisa zerasse. Hoje em dia, o passivo de aprovação foi zerado, por conta de que a aprovação antes feita na Anvisa, ela era uma aprovação linear. Ou seja, se você viesse com um oncológico, biológico sufixo MAB, né? Tem vários, odrilizumab, omilizumab, vários desses MAB, e fizesse um registro. Depois de um cara que veio com um registro de um omeprazol, vamos dizer assim, você entrava nessa fila linear. Só que o governo gasta 20% dos recursos do Ministério da Saúde com esses MABs. Então ele não prioriza. E o omeprazol está lá na frente, porque a fila é linear. Então esse meu sócio ele fez uma aprovação dentro da matricial, onde você tem prioridade versus tempo. E as aprovações são feitas agora até o terceiro genérico, priorizando até o terceiro genérico daquelas moléculas. Então, isso é uma das coisas que estão acontecendo e que eu estou trazendo da Farminvest para dentro do Instituto CIMED e que vai dar uma revolução aí enorme no mercado. A gente vai continuar destinando alguma coisa para automobilismo. Algumas pessoas vêm falando que depois que o Patrick assumiu o Instituto CIMED, o Marquinhos perdeu o emprego. Não é. Foi antes, né? Até. Foi na mesma época, mas eu tenho um carinho enorme pelo Marquinhos. Essa foi uma decisão colegiada com o board da CIMED. Até isso é importante colocar. O Instituto CIMED não responde por nada sozinho. A gente traz todos os assuntos para a pauta do board. E eles são discutidos mais a fundo dentro do board, do conselho. Então, as pessoas estão desesperadas. Mas o investimento que era feito antes vai ser cortado. O Patrick tem esse perfil. Não é por aí. Algumas coisas vão mudar, mas vão mudar para melhor. E se não estiver bom é porque, como eu costumo dizer, se não está bom é porque não terminou. Espera, porque as coisas quando terminam sempre... Você tem esse perfil de otimizar as coisas dentro do espaço, isso é muito legal. E você otimizando o dinheiro, eu até brinco, eu acho que vai ter mais gente usufruindo, conseguindo ir para as pistas, conseguindo ter bolsas de estudo, com essa otimização de grana. Não, só para você ter uma ideia, para completar agora com a inauguração da Copa, né, da HB20 Hyundai, aliás, uma iniciativa maravilhosa. Um abraço para todos os meus amigos que vão correr lá. Hoje, para você ter ideia, a gente tem 2.500 projetos para serem analisados dentro do Instituto CIMED. Não só projetos de automobilismo. De automobilismo, se não me engano, são quase metade, acho que são 1.000 e poucos projetos. Mas tem muito projeto para ser avaliado. Não tem dinheiro para todos. Adoraria que tivesse dinheiro para todos, mas não tem. Os recursos são limitados. Então a gente vai ter que fazer uma equação, aí, uma distribuição, inclusive dentro da nova gerência do Augusto, novo diretor de marketing da CIMED. Um abração para você, Augusto, e para o Eric Shibata também. Os recursos vão ter que ser trabalhados de outras formas e agora as pessoas não vão mais, o carrasco da história agora tem cara e nome, o carrasco da história agora é o Patrick. Então eu não estou aqui para fazer ninguém infeliz, eu estou aqui para dar resultado para a CIMED e nem para ajudar os amigos, e nem para ajudar os amigos bastante. Exato. Então tem projeto muito bom. Por mais que eu goste dos projetos, que nem eu falei, eu tenho que levar os projetos para o board. Então tem muita coisa agora acontecendo e mudando. Então eu vou manter sempre o portal High Speed atualizado do que está acontecendo. Por favor,
sabe que sempre que a gente pôde, a gente estava junto, o pessoal da CIMED sempre nos atendeu muito bem, com toda essa turma que tá lá, o Kaká, o Felipe, que é um grande moleque, eu brinco com ele, parece ser um menino ainda, tem 20 e poucos anos, já foi campeão. O Coleta também agora? Coleta entrando, você vê esse investimento nessa base que é muito legal. Eu espero que isso só aumente, às vezes diminuir os valores para as pessoas, mas você atendendo mais pessoas, isso é muito mais legal, eu acho. Eu acho que também tem uma outra coisa, Rodrigão. Eu acho que a gente tem que fazer tem que pensar o seguinte: às vezes o recurso ele pode ser utilizado para projeto, por exemplo, você vê a Red Bull. A gente estava falando de mídia secundária ou mídia espontânea, né? Que é um outro nome que a gente dá para isso. A Red Bull só trabalha com mídia secundária. Há anos. Há anos, com mídia espontânea. Eles não fazem pouquíssimo. Né? Na pirâmide deles de investimento é pouquíssimo investimento em mídia. Igual um dia vieram perguntando, mas eles investem na Fórmula 1, só que a equipe da Fórmula 1 é deles. Então, diferente. E outra coisa, eles investem pouquíssimo em mídia, é o desenho do Te Dá Asas. O forte deles é fazer a equipe, é o evento, é o negócio. E aí a mídia decorrente disso, né? A mídia B, mídia secundária, ou mídia espontânea, como o termo técnico. Enfim, muita coisa existe nesse caminho. Eu já posso falar aqui, inclusive até pedi autorização para o João antes de entrar na reunião para ver se eu podia falar desse projeto. A gente tem um projeto de um rapaz que está querendo agora fazer assim como eu acho que eu sou louco, querendo fazer uma travessia de jet ski de Fort Lauderdale para o Rio de Janeiro. Existe um projeto de um rapaz que não é brasileiro, que desenvolveu, a gente viu lá na CIMED, a gente podia até receber ele. Eu estou indo para Nova York agora encontrar esse rapaz para conversar com ele. Uma aeronave feita em casa, não só para sair da estratosfera da Terra, mas para ir até a Lua e voltar, como foi a Apollo 9. E a nova SpaceX que está chegando. A SpaceX e o Virgin. Ele quer fazer antes que o Richard Branson e ele quer fazer antes que o Elon Musk. Ele falou que ele vai ser o primeiro cidadão, botou na cabeça dele, vai ser o primeiro cidadão não treinado a fazer essa viagem Terra-Lua. Então assim, aí eu te pergunto, fazer um investimento desse, num cara desse, que vai para o mundo inteiro, e levar a CIMED para o mundo, eventualmente, dentro das nossas estratégias, pode acontecer. Mas isso é um negócio que vai da mídia internacional. Aí você fala, mas é desperdício de dinheiro, porque nego que consome ninguém consome CIMED no Japão, vai aparecer no Japão. Ainda. Você está trabalhando uma marca que pode entrar daqui a uns anos muito forte. Então a gente tem que ver, porque esses projetos, às vezes o cara parece um louco, ou às vezes a aeronave do cara explode no meio e aí danifica a imagem da CIMED. O meu pai trabalhou 35 anos para a CIA. Foi aposentado compulsoriamente para trabalhar para montar agência e atender a Riachuelo. Imagina, a CA nunca patrocinou automobilismo porque a CA tinha esse medo. Fala, mas imagina se o cara morre lá e aparece sangue, como apareceu no caso do Senna, como apareceu no caso do Ratzenberger. Isso machuca a imagem. Então assim, aí tudo isso vai ter que ser ponderado. É muito engraçado a Gol porque parece loucura, né? O cara fala que vai pegar uma aeronave do terraço de casa, vai subir. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. Hoje, a gente tem tecnologia de processador. Os processadores que a gente tem no celular, no smartwatch, no celular, são 10 vezes mais potentes do que o processador que você tinha no Saturno 9. Que é inclusive a máquina, a gente que gosta de automobilismo, o Saturno 9 é a máquina mais potente já construída pelo homem. Aquele foguete que levou, né, nas missões as missões Apollo. O Saturno é a máquina mais potente criada pelo homem. Eu acho que, se não me engano, são 25 milhões de Newton força, ou seja, sei lá quantos, são 30 mil cavalos de potência. É o foguete Saturno 9. É um torque muito rápido e de uma vez também. De uma só vez, exato. Então eu fico pensando, exatamente, esses projetos de pessoas que têm um perfil de loucos, mas que são inovadores, que são pessoas que fazem a diferença, que fazem o futuro. Então tem muita coisa bacana pela frente. O envolvimento
no mundo da arte, que a CIMED sempre teve ausente e está entrando aqui. O Adibinho está me ajudando nesse projeto, com a aquisição aí de alguns quadros, o envolvimento que a gente teve pequeno lá na SP Arte. Então, assim, tem bastante coisa surgindo, muita coisa legal. Eu vou guardar algumas coisas para a gente ir liberando aos poucos as informações, as novidades. Então, Patrick, eu só tenho a agradecer, dar os Obrigado parabéns aí pela presidência do Instituto. Obrigado. Boa sorte na Europa fazendo essas corridas de longa duração. Vamos, vai ser divertido. E o que precisar do portal, estamos aí com você. A gente sabe que vocês não têm investimento em mídia, mas se quiser levar a nossa mídia para fazer a parte de cobertura, ir lá fazer, vamos fazer 1000 quilômetros de Nürburgring. Leva uma equipe com um repórter, ele faz o final de semana com vocês, como é o dia lá. Isso a gente sabe que se tiver oportunidade, aceitamos sem pensar muito, tá certo, meu amigo? Galera, tá aparecendo aí embaixo todas as redes sociais, onde você pode encontrar o Patrick e falar com ele, tá aí. Valeu, meu irmão. Patrick Choati, obrigado, aqui gente. No Portal High Speed. Valeu.